Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius Ottoni com vocês. Hoje eu trouxe para vocês uma questão para que a gente possa fixar os conteúdos relacionados a balanço de massa com reação. Essa questão aqui ela foi retirada da prova da Petrobras para o cargo de engenheiro de processamento júnior da prova do ano de 2014. Vamos aqui para o enunciado, vamos lê-lo junto. Em um reator operando a uma temperatura de 556 Kelvin e a uma pressão de 2 bar, ocorre a seguinte reação: CO mais água produzindo CO2 e hidrogênio. Nessa temperatura, a constante de equilíbrio da reação assume um valor de 54,6. Além disso, a corrente de alimentação do reator contém água e monóxido de carbono na razão molar 2:1. Isso quer dizer que a água ela é alimentada a um valor de 2 moléculas para uma de monóxido de carbono. Então, sabendo que a razão molar entre a água e o dióxido de carbono na saída do reator é de 1,05, a razão molar entre hidrogênio e monóxido de carbono na saída do reator é de. Então, o que é que se está interessado é justamente na relação entre N de H2 por N de CO na saída do reator. O primeiro princípio que nós podemos utilizar para resolver esse problema seria justamente desenhá-lo para que a gente possa compreender o que não é conhecido e o que é que pode ser feito para que a gente possa encontrar essas respostas. Então vamos desenhar um esquema para esse processo reacional. Em termos de equações e relações, como nós temos 4 espécies, cada espécie me permitirá escrever um balanço diferente. E nós temos também a constante de equilíbrio, que seria uma outra relação, ou seja, teríamos 5. Isso nos faz o quê? Ter um grau de liberdade que é igual a justamente -1. E isso não faz tanto sentido proceder no cálculo se nós temos esse valor. Porém, esse valor de -1 ele pode nos indicar uma coisa. O quê? Que mais coisas do que necessário foram especificadas. Isso quer dizer justamente que talvez eu conseguiria resolver esse problema com menos informações disponíveis, tudo bem? E talvez essa informação disponível seja justamente a base de cálculo que nós atribuímos aqui nesse sistema. Mas de todo jeito, vamos tentar resolver esse problema porque eu acredito que, olhando para esse sistema, vocês também têm uma impressão que ele pode ser resolvível. Tudo bem? Então, vamos partir desse princípio e vamos tentar resolver o sistema. Partindo então da definição de grau de avanço de uma reação, onde pode ser escrito que N de I é igual a N de I0 mais o seu coeficiente estequiométrico, que multiplica o grau de avanço de reação, que significa, por exemplo, se em um dado sistema nós temos 10 moles que é adicionado, que foi alimentado aqui dentro do sistema, esse coeficiente estequiométrico ele é positivo para o caso de produtos e negativo para o caso de reagentes. Então, por exemplo, se o coeficiente estequiométrico ele é de 1 para um reagente, vai ser -1, que multiplica o próprio grau de avanço aqui do meu sistema. Então, isso aqui vai ser diminuído. Se for um produto que já existia lá e que mesmo assim ele é produzido, isso aqui passa a ser positivo, tudo bem? Então, usando aqui essa expressão, expandindo essa expressão para todos os componentes, nós temos o N da água, o N de CO, o N de H2 e o N de CO2. Porém, nós, por exemplo, sabemos que o H2 não é alimentado, o CO2 também não é alimentado, e conhecemos todos esses coeficientes aqui, que são todos eles iguais a 1. Então, vamos reescrever isso aqui, já atribuindo essas coisas que nós já conhecemos. Então, essas expressões são geradas, N de H2 é igual a N de H2 menos epsilon, N de CO é igual a N de CO inicial menos epsilon, N de H2 é igual a epsilon, N de CO2 é igual a epsilon. Nós também conhecemos que o N total é a soma de todos esses termos, ou seja, é igual a justamente o N de H2 e o N de CO iniciais. E isso é comum por quê? Porque nós temos a soma dos coeficientes estequiométricos sendo igual a 0. Por exemplo, neste caso, nós temos 1 para o hidrogênio, 1 para o CO2, -1 para a água e -1 para o CO. Tudo bem? Então, nós temos aqui a nossa expressão para
calcular o número de mols de cada um desses termos e o número de mols total. Além disso, nós podemos usar a nossa constante de equilíbrio. Lembrando que a constante de equilíbrio ela é definida como o produtório da fração do componente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Ou seja, fração de hidrogênio, fração de CO2, fração de água, fração de CO. E esses termos aqui, eles podem ser definidos justamente, por exemplo, aqui como a fração de hidrogênio seria nada mais do que o N de hidrogênio pelo N total que se encontra aqui. E isso foi feito para cada um dos termos. E a gente percebe que o N total ele está presente em todos os itens que estão mostrados aqui no quadro. Como consequência, a nossa constante de equilíbrio pode ser reescrita como epsilon, que multiplica epsilon ao quadrado, dividido por N da água inicial menos epsilon, N de CO inicial menos epsilon. Mas, como nós já conhecemos, por exemplo, essa constante de equilíbrio, se por um acaso eu quisesse atribuir lá, como foi dito, a nossa base de cálculo para o conhecimento da água e do CO, nós já poderíamos, por exemplo, calcular o valor de epsilon. E isso já nos permitiria calcular todas as quantidades que estão aqui presentes. Então vamos fazer justamente isso. Vamos atribuir, por exemplo, que foi alimentado 10 de CO e como a água ela está no dobro em número de mols que o CO, nós temos 20 mols de água sendo alimentados. Substituindo isso, já me permitiria calcular o epsilon. Então vamos fazer justamente. Fazendo isso, substituindo aqui 20 e 10 kmol/hora nesse valor aqui de água e do CO, os valores iniciais, eu poderia calcular o epsilon, mas lembrando que aqui nós vamos ter o quê? Uma equação de segundo grau. Epsilon ao quadrado já é mostrado aqui, nós temos também aqui uma multiplicação que nos forneceria um epsilon ao quadrado. Então, através dessa equação de segundo grau, nós temos o seguinte caso. Nós temos um epsilon 1 que é igual a 9,826 e nós temos um epsilon 2 que é de 20,74. Vocês podem perceber que aqui eu tenho um símbolozinho aqui meio que negando esse valor. Mas por que eu negando esse valor? Vamos imaginar o seguinte, que por exemplo o epsilon aqui do hidrogênio ele é igual a 20,734. Isso não é possível. Por quê? Porque como vai ser gerada essa quantidade, sendo que, por exemplo, nas mesmas condições, o meu reagente limitante seria o CO, né, visto que a água ela está em o dobro e possui os mesmos coeficientes estequiométricos. Então, no máximo que poderia ser produzido seria os próprios 10 moles e não 20 moles. Tudo bem? 20 kmol/hora para essa base de cálculo em si. Então, com esse valor de epsilon aqui, nós podemos calcular todos esses outros termos que se encontram deste lado. Mas o que nos importa aqui é o conhecimento das relações, por exemplo, de hidrogênio pela quantidade de CO2 ou de CO, que seria justamente o cálculo por epsilon sobre número inicial de CO menos epsilon, que seria esta relação aqui, dividido por esta relação que se encontra aqui. Então, fazendo esta relação aqui, nós temos um valor de 56,7, que já responderia, entre aspas, o nosso problema lá da questão, embora nosso número de graus de liberdade dê menos 1. Mas, se nós obtivemos o valor final, já nos deve ter algo aí que nós temos ideia que não foi utilizado. Perceba que aquela relação relativa ao número de mols de água pelo número de mols de CO2 não foi utilizado, não é isso? Então aí nós temos algo a mais que não foi utilizado no problema. Mas isso foi contado lá quando nós estávamos avaliando o número de equações e o número de incógnitas. Então, por exemplo, eu posso recalcular esse valor aqui, que deve dar lá 1,035. Então, fazendo esse cálculo, que é utilizar essa expressão e essa expressão, justamente aqui, nós temos então um valor de 1,035. Isso não me mostra que realmente deu aquele valor. Mas perceba o seguinte, que a partir do que foi fornecido,
de fato, se eu atribuísse uma base de cálculo, eu não precisaria desse valor de 1,035, ele ficou um pouco redundante. Por quê? Porque as concentrações dos produtos, elas são amarradas através da própria constante de equilíbrio. Então, eu não necessitaria, a partir de uma introdução de uma base de cálculo, de possuir esse valor, tudo bem? Mas a base de cálculo ela foi fornecida por nós. O exercício em si, ela não forneceu uma base de cálculo. Isso quer me dizer o quê? Que eu deveria conseguir resolvê-lo sem atribuir uma base de cálculo. Então vamos rever aqui o nosso esquema anterior para que a gente possa ter uma outra visão do problema. Então, removendo aqui a nossa base de cálculo, o que é que vai acontecer? Ao invés de conhecer esses dois valores, eu posso passar a conhecer somente um dos dois através dessa relação, tudo bem? Bem como foi orientado quando nós avaliamos a água e o CO2. Então, passaríamos então a ter aqui 4 incógnitas ao invés de 3, e isso nos forneceria um grau de liberdade aí de 0, ou seja, 5 menos 5. Tudo bem? Mas agora a gente tem que, evidentemente, tentar resolver isso aí de uma outra forma. Todas essas equações que nós montamos são equações que elas continuam válidas. E aí eu vou pedir para vocês prestarem justamente atenção nessas partes que estão marcadas. Por quê? Perceba o seguinte, que essas relações que estão aqui, elas têm uma relação justamente com o que está aqui, não é? Na constante de equilíbrio. E nos foi fornecido duas relações importantes. Na verdade, uma é o próprio valor da constante de equilíbrio e a outra é este valor de 1,035 e a quantidade de água pela quantidade de CO2 na saída do reator. Então, se a gente observa, por exemplo, estes dois termos, esse termo, por exemplo, aqui, ele nada mais é do que o inverso da quantidade de água pela quantidade de CO2. Tudo bem? Então, evidentemente, este termo que está aqui totalmente marcado é nada mais do que 1 sobre 1,035. E este valor que está aqui do lado direito, ele também possui um valor característico, que nada mais é do que a relação hidrogênio-monóxido de carbono, que é solicitado pela própria questão, que se encontra justamente aqui. Então, se eu substituo 1 sobre 1,035 deste lado, e essa parte aqui ela é simplesmente substituída por N de H2 por N de CO, e nós conhecemos a constante de equilíbrio, nós podemos calcular qual seria o valor dessa relação, que é o valor requerido pela questão em si, sem utilizar a base de cálculo. Então, resolvendo aqui esse problema, fazendo essa multiplicação aqui, nós obtemos o valor de 56,51, que é muito próximo do valor obtido anteriormente. Então, nós podemos aqui marcar a letra C como resposta do nosso problema, sendo que ele pode ser resolvido dessas duas formas, tudo bem? Seja utilizando ou não a expressão que foi fornecida de 1,035, entretanto, mesmo que ela não tenha sido utilizada, ela possui uma amarração com a constante de equilíbrio. Então foi importante recalcular esse valor para ver se justamente ele nos fornece 1,035. Caso não fosse encontrado 1,035, algumas das coisas estariam erradas, seja o próprio enunciado ou seja os cálculos que foram realizados. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço aí que vocês, caso tenham alguma dúvida, que comentem ou que possam estar me enviando um e-mail. Tudo bem? Então nos vemos aí em mais uma questão futura. Até breve.